Olá! Hoje eu vim trazer a segunda parte da resenha de História Concisa da Revolução Russa, do Richard Pipes. Mas primeiro, roda a vinheta. Primeiramente, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu joinha, compartilhar o vídeo, aquilo tudo que você já sabe. Bom, se você ainda não assistiu a parte 1, ela vai ficar linkada aqui no final desse vídeo. Eu vou tentar fazer esse vídeo de modo que não seja imperativo você assistir a parte 1 primeiro para entendê-lo. Porém, com certeza vai ajudar muito caso você assista a parte 1 primeiro. De qualquer forma, vamos à parte 2. Eu expliquei na parte 1 como os comunistas, os bolcheviques, deram o golpe de outubro e ascenderam ao poder na Rússia. Nessa parte 2, a gente vai focar no que aconteceu depois. Spoiler, foi uma catástrofe. E aqui eu fiz umas anotações das partes que eu achei assim mais importantes e ao mesmo tempo mais difíceis de absorver por conta da magnitude da tragédia que eles provocaram. A gente vai vendo que quando os bolcheviques conseguiram o controle da Rússia, eles provocaram uma tragédia generalizada, porque eles tinham aquela ideologia que o autor vai dizer, na verdade, surgiu no iluminismo, que o homem é simplesmente produto do meio e que se você muda o meio, você pode mudar o homem, que o ser humano é essa massa maleável. E os bolcheviques, eles tinham essa ideia de fazer uma revolução no sentido de alterar todas as estruturas da sociedade. Mas como a gente vai ver ao longo do livro, eles na verdade deram uma continuação ao governo autocrático que a Rússia já tinha há séculos, só que com outro nome e uma outra elite dominante. Mas essa ideia de querer refazer o homem provocou uma catástrofe imensa. Eles declararam guerra contra toda a sociedade. A gente vai ver na segunda parte do livro como eles minaram a autoridade dos professores nas escolas, que não podiam mais decidir se os alunos seriam aprovados ou não. Eles queriam tirar a autoridade dos pais em relação às crianças, queriam que as crianças passassem a ser responsabilidade do Estado. Naquela época, no início da década de 20, eles só não tiveram mais êxito em relação a isso porque faltaram fundos. Mas a ideia era destruir essa autoridade parental. É uma ideia que infelizmente não morreu. A gente ainda vê muitos comunistas falando hoje em dia que a criança pertence a... Eles não dizem mais Estado, eles dizem que a criança pertence à sociedade, que tem que diminuir a autoridade dos pais. A gente, infelizmente, está familiarizado com esse tipo de discurso. E ele também estava presente ali no começo do século XX na Rússia bolchevique. E a gente vai ver também, tem uma parte do livro que tem um relato de um comunista falando como a própria ideia de individualidade era incômoda para eles. Eles queriam que o ser humano virasse como se fosse uma abelha, ali vivendo naquele coletivo sem autonomia, sem nada. Assim, a gente conhece essa ideologia, mas ver as pessoas ali falando, expressando abertamente, não deixa de ser um pouco chocante e repulsivo. A gente vai ver também como os bolcheviques reintroduziram a censura e tentaram instrumentalizar todo tipo de arte para virar uma ferramenta de propaganda. E como muitos escritores ou emigraram ou simplesmente não escreviam mais nada, porque eles se recusavam a transformar a sua arte em objeto de propaganda para o novo regime. Alguns, inclusive, tiraram a própria vida por não aguentar ter que viver naquele ambiente ali.
E a gente vai ver também como o próprio judiciário ele foi instrumentalizado para legitimar o terror. E o livro vai falar também bastante do terror de Lenin. A quantidade de gente que ele mandou matar, a guerra contra os camponeses. E o autor vai falar também que muita gente diz que o governo de Stalin foi uma anomalia, que ele foi contra tudo que o Lenin queria, tudo que o Lenin fez. Mas a gente vai ver que, na verdade, o Stalin ele foi um bom discípulo de Lenin. As críticas que Lenin teceu a ele no seu famoso testamento não eram críticas assim em relação ao governo do Stalin, a forma como ele administrava as coisas, eram críticas em relação à personalidade do Stalin. Mas o Stalin, ele simplesmente continuou com os métodos do Lenin: terror, repressão, a ditadura. A única coisa em que ele realmente inovou foi que ele matou muito mais comunistas do que o Lenin tinha feito. Mas, assim, ao contrário do que a gente ouve, não teve nenhuma ruptura ideológica ou ruptura de métodos, como muita gente quer que a gente acredite. A gente vai ver também como os comunistas tentaram acabar com a Igreja Ortodoxa Russa. Como eles tentaram ridicularizar a fé das pessoas, tentaram desacralizar os rituais da Igreja Ortodoxa Russa e tentaram também, além de reprimir a igreja por fora, eles tentaram criar um racha interno, tentaram cooptar os sacerdotes que tinham uma visão que era contrária ao patriarcado e formar com isso como se fosse uma nova igreja para usar contra aqueles tradicionalistas que se opunham ao regime e queriam que a fé não fosse adulterada. E quando eles conseguiram isso, no fim, eles acabaram com essa nova falsa igreja também. E a gente vê que essa é uma técnica que não ficou no passado, eles continuam fazendo isso com várias igrejas contemporâneas. Então, assim, se você vai a alguma igreja, fique atento, porque os métodos, eles continuam sendo utilizados. A gente vai ver também, nessa parte da igreja, como eles tentaram não apenas ridicularizar, mas colocar a população contra a igreja. A gente está falando ali do começo da década de 20, onde, graças aos bolcheviques, teve uma fome que matou milhões de pessoas. E aqui vai ter gente que vai falar, não, porque a fome foi provocada por questões climáticas, e realmente houve uma seca. Mas essa seca não foi nem a primeira nem a última que aconteceu na Rússia. E nas secas anteriores não tinha tido essa quantidade de mortos que teve nesse período. O que realmente provocou a fome foram as políticas catastróficas, principalmente a guerra dos bolcheviques contra o campesinato. Então foi isso que provocou esse cataclisma. E os comunistas, eles tentaram utilizar isso como uma ferramenta para destruir a Igreja Ortodoxa Russa. Eles queriam tirar da igreja todos os objetos de valor. E eles diziam para a população que a igreja era egoísta, que eles pregavam o amor cristão, mas eles não estavam dispostos a vender os ícones, as relíquias, para comprar comida para o povo. E eles tomaram praticamente todos os objetos de valor que a igreja tinha, que era muito menos do que eles imaginavam, e obviamente não aplacou a fome. E enquanto isso, Trotsky usava dinheiro para comprar armas da Alemanha, enquanto o povo morria de fome na rua, não sabia para onde ir para encontrar comida. Enquanto isso, eles criticando a igreja por supostamente não se preocupar em aliviar o tormento da população. A gente vai ver também como os bolcheviques procuraram estabelecer relações comerciais com outros países e, ao mesmo tempo, eles procuravam criar o caos e subverter a política desses mesmos países. A gente vai ver como, graças ao caos provocado pelas políticas econômicas dos bolcheviques, Lenin se viu obrigado a criar nova política econômica. E muita gente, muitos trouxas no Ocidente, acharam que aquilo significava o fim do comunismo.
que os bolcheviques finalmente iriam perceber que o comunismo não dava certo e que iam largar aquela ideia. E muitos trouxas no Ocidente achavam que o comércio iria civilizar os bolcheviques, que eles iriam ver que realmente não tinha cabimento insistir no comunismo. E como a gente viu, o comunismo continua infelizmente até hoje. Eles abrem espaço, assim, quando eles sentem a necessidade de ter o capital, mas a ditadura, o controle sobre a população, tudo isso permanece o mesmo. E não foi diferente ali. Depois da nova política econômica, continuou a repressão por décadas e décadas. Então, essa segunda parte, ela é muito rica nesse tipo de informação sobre o que aconteceu depois, e ela é, por conta disso também, muito pesada, porque a gente vai vendo os números astronômicos de mortos, a gente vai vendo as políticas genocidas do governo bolchevique. Então, eu diria até que essa segunda parte do livro é mais difícil de ler por conta disso do que a primeira parte. A gente vai vendo também com detalhes a personalidade realmente psicopática do Lenin e como isso influiu para fazer essa tragédia tomar as proporções que ela tomou. Eu vou dizer sem exagero que esse é um dos melhores livros que eu já li. O autor explica muito bem e, apesar de ser uma história concisa, eu não acho que ele tenha deixado nada de realmente importante de fora. É um livro bastante informativo. No final, eu gostei também que ele traz um glossário com várias daquelas siglas soviéticas explicadas e traz também datas importantes para a gente conseguir se localizar melhor. Então, é um livro também que é, nesse sentido, bastante didático. Como eu disse, por conta da tragédia humana, é um livro bem difícil de ler, mas se eu for considerar apenas a linguagem e o modo como as coisas são explicadas, é um livro, assim, bastante acessível. Eu recomendo bastante. Caso vocês conheçam similares, ou não precisa nem ser livro, se tiver algum filme interessante sobre esse período, coloquem aqui abaixo que eu vou procurar com todo carinho, certo? Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus.